Olá família, como vocês estão? É, lembrando o tema anual ministerial de 2016 meu e da Lise, seguindo os passos dos heróis da fé na Bíblia e na história da igreja. Esse é o terceiro vídeo que estamos gravando. Nós estamos, à medida que estamos fazendo os nossos devocionais diários, pegando uma ideia geral de algumas partes e fazendo a gravação de um pequeno vídeo. Trabalhamos primeiro no primeiro vídeo com uma ideia geral sobre a fé, uma compreensão da fé no primeiro e no segundo testamento. No segundo vídeo trabalhamos a introdução ao estudo da galeria da fé de Hebreus 11, analisando o final do capítulo 10 e o início do capítulo 11. Hoje, nesse vídeo, a gente trabalha com o primeiro personagem dessa galeria, que foi Abel, o filho de Eva e Adão. O elemento de abertura dessa galeria é conferido a Abel, e o que me soou muito interessante de princípio é que o nome dele significa vapor. Isso já nos encaminhou em nossa reflexão devocional a pensar numa ideia que, mesmo quando o homem é nada, e isso é em verdade o homem, não passa de pó e cinza, sua existência nada mais é do que um vapor nessa vida, ele pode passar para a história deixando marcas de excelência. E esse foi o caso de Abel. Embora sua vida fosse tão rápida, fosse um vapor, aqui na história dos homens, e lembrem-se que dentro de uma perspectiva judaica, nome é símbolo de identidade, o que identifica e a passagem de Abel é identificada muito fortemente pelo seu nome. Foi uma passagem como um vapor, algo muito rápido, algo muito transitório, muito passageiro, mas que todavia nessa pequena passagem que teve antes que seu irmão o matasse, ele pôde deixar marcas de excelência na história a ponto de figurar na abertura da galeria dos heróis da fé. Quando a gente começa a olhar e lembramos que aqui a gente não tem a mínima preocupação de uma análise aprofundada do texto ou de estabelecer uma compreensão exegética do mesmo, então somente é tirar pontos de compreensão devocional que, que ao final sempre buscamos como aplicar isso na nossa prática de vida cristã diária, mas colocando um olhar na vida de Caim, na vida de Abel e no sacrifício oferecido por cada um deles, a gente vê que a diferença clara, precisa, não era a oferta em si. Não era porque a oferta de um era do campo e a oferta do outro era dos gados, porque era um animal e o outro uma oferta de legumes, verduras e afins, mas sim o que diferencia o fato da oferta de um ser aceita e de outro não era a oferta em si, mas o coração do ofertante que o movia a chegar ao altar. Nós vamos ver que o coração de Abel era bom, o coração de Abel era íntegro, o coração de Abel era movido por fé, a ponto de o Senhor olhá-lo e dizer que por sua ação de fé, pelo seu culto movido pela fé, por sua oferta movida pela fé, ele é considerado justo aos olhos do Senhor. De modo dísparo e de modo distinto, Deus, quando rejeita a oferta de Caim e se dirige a ele, diz que se o coração dele fosse bom, o Senhor também o aceitaria a ele e a sua oferta. E nós vamos ver que o coração de Caim não era bom a ponto de se cumprir o texto de Salomão, que quando
um coração é triste, amargo, isso se mostra visivelmente no rosto. O rosto dele, o semblante dele descai, e no mesmo altar que ele veio trazer uma oferta, ali ele já engendra, ali ele já estrutura, ali ele já desenvolve como se ocorreria o primeiro assassinato da história, como ele viria a tirar a vida do seu irmão. Muitas pessoas podem estar fazendo uma coisa religiosamente correta, porém sendo ineficaz no resultado do seu culto, ineficaz no resultado daquilo que ele está oferecendo ao Senhor, porque o seu coração não é bom. De todas as coisas que temos que cuidar, ensina-nos a Bíblia que devemos cuidar do coração, porque dali provém todas as fontes de vida, entre elas a de que reconhecemos o Senhor como Deus e a Ele prestamos culto. Se o nosso coração não é bom, se a fonte não é boa, consecutivamente o resultado do nosso culto não será bom. Em todo e qualquer culto que é prestado sem fé, ele resultará simplesmente em um ato religioso. Pensando na vida de Abel e colocando um olhar em Abel de uma maneira fechada, exclusiva, no versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus, analisando exclusivamente a galeria da fé, a gente pode ver pelo menos três coisas bem interessantes. A primeira delas o primeiro ponto que o escritor de Hebreus ressalta é que os princípios cultos, os princípios de culto, os princípios de oferta desenvolvidos mediante a fé, eles alcançam expressar a excelência do coração do ofertante. Deixa claro o escritor aos Hebreus que Abel, pela fé que movia o seu coração, faz com que a sua oferta seja uma oferta de excelência. Quando prismamos em viver pela fé, em agir pela fé, em cultuar pela fé, que os nossos cânticos diários, que as nossas orações diárias, que as nossas meditações diárias, que os nossos devocionais diários sejam movidos por fé, e uma fé genuína, desde a perspectiva do vídeo anterior que trabalhamos essa estrutura inicial de fé em Hebreus 11. Isso consecutivamente vai nos levar a um encontro com o coração de Deus e vamos oferecer a Ele o melhor que temos, o melhor que podemos. Uma segunda coisa que chama a minha atenção é que a fé de Abel é uma fé que alcançou o testemunho de Deus e o fez figurar nas descrições de Deus como um homem de justiça. E esse justo exatamente em contraponto ao coração injusto do seu irmão. Como justo Abel, também o próprio Senhor Jesus, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 23, 35, ele vai ser nominado pelo Senhor Jesus Cristo como o justo Abel. Aos olhos do Deus Trino, Abel alcança justiça. Abel alcança ser declarado e encontrar testemunho da boca do próprio Deus, porque a sua fé o moveu a atos de justiça. A fé foi o instrumento que levou Abel a alcançar esse estágio de justo aos olhos de Deus. Nada que façamos por nossa força, nada que façamos por nossas habilidades, capacidades, enfim, nada que façamos por nós mesmos pode levar-nos à condição de justificados diante de Deus. Somente pela fé. Somente pela fé, quando reconhecemos em Cristo Senhor e no seu sangue derramado no Calvário o ato redentivo do homem, é que nós vamos encontrar a nossa justificação e vamos ser compreendidos como justos aos olhos do Senhor. Somente a fé faz com que o homem ofereça coisas excelentes. Somente a fé leva ele à perfeita unidade com o sacrifício do Calvário e assim fazendo com que as coisas que ele ofereça a Deus sejam plenamente aceitáveis e quando essa oferta chegue, os céus sejam conhecedores que ali chega a oferta suave de um justo. E por fim,
Um terceiro ponto que me chama a atenção nessa perspectiva de Hebreus 11:4, enfocando a fé de Abel, é que essa foi uma fé que deixou marcas na história, a ponto de ser Abel relembrado pelos homens tanto tempo depois. Mesmo que a gente diste milhares de anos de Abel, aqui hoje estamos em pleno século XXI falando de Abel, porque o seu testemunho sobreviveu ao tempo. As marcas que ele deixou foram tão profundas no tempo de Deus, no Kairos, que o Cronos não pode apagar. Os atos de fé que temos, as ações de fé que realizamos, a vida de fé que vivemos, os passos diários de fé que damos, esses jamais serão apagados da história, porque em gerações futuras ainda serão falados dos homens que viveram por fé, agiram por fé e entenderam que a vida cristã só faz sentido mediante a fé. Que a fé de Abel seja um exemplo de justiça, excelência e marcas que ficam para todo o tempo e que venha marcar profundamente a nossa fé, nos servindo como um modelo de instrumento prático para que apliquemos em nossa vida diária em relação à nossa oferta de culto, em relação à nossa vida diária como um cultuante, como um adorador. Que tudo que façamos para o Senhor seja movido por fé e assim, seguramente, nossas vidas serão muito bendizidas por Deus. Deus que abençoe a todos.